Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 37, com o tema Conversão e o processo de cura da depressão, uma síntese conclusiva. Hoje a gente conclui uma sequência de 8 episódios com esse tema. A minha expectativa é que a gente tenha conseguido lançar luz sobre questões que podem salvar a vida de pessoas. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou mediador dessa mesa, desse podcast. Eu sou psicólogo, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás e tenho um doutorado em psicologia pela UNB. Importante dizer que eu tenho, assim como o professor Cláudio, uma formação em teologia pastoral e urbanidade e uma experiência também em aconselhamento. Junto comigo, o professor Cláudio Ivan de Oliveira. O professor Cláudio ele é também psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. O professor Cláudio tem uma formação diferenciada para um psicólogo, né? Uma formação em teoria social bastante consistente, ajuda a gente a entender coisas que às vezes é difícil de entender de outra maneira. E o professor Cláudio tem aí, nas minhas contas, quase 30 anos no aconselhamento também. O professor Anderson Cleiton Pires. O professor Anderson ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em teologia com ênfase em hermenêutica bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Tem uma formação em psicanálise pela UNB, tem uma especialização, não é? Também uma especialização em relações internacionais e mais de 30 anos aí como conselheiro, né, na atividade de aconselhamento. Bem, voltando aqui então ao nosso podcast, ao tema que a gente está tratando, gostaria de lembrar rapidamente alguns pontos que foram fundamentais. A gente está falando de depressão. Como que a gente está entendendo a depressão aqui? A depressão está sendo considerada uma oxidação do sistema de crenças. A gente entende que é a partir das crenças que nós atribuímos sentido à nossa experiência. Nós interpretamos o que acontece, quem nós somos, o que é o mundo à nossa volta, o nosso passado, as nossas expectativas e perspectivas de futuro a partir da lente da crença. E a crença, quando ela está oxidada, ela vai produzir um olhar distorcido, no qual a gente não consegue, no caso da depressão, ver perspectivas de futuro. É a questão da desorizontalização. A pessoa que está dentro de um túnel, quando eu estou falando disso para os meus alunos, eu lembro da minha experiência de entrar a primeira vez dentro de um túnel, daqueles túneis de São Paulo, que você entra, né, o dia vira noite, você só vê parede, iluminação artificial e passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aquilo vai te dando uma sensação de que o horizonte se foi. Né? Aquilo dá uma certa angústia, pelo menos em mim. Então, a visão em túnel é aquela que você olha, o futuro repete o passado e você não tem perspectivas. O horizonte ele significa alternativas, perspectivas, possibilidades. Não é? Então, no túnel, as possibilidades são tiradas. Do ponto de vista da fé, isso foi dito há alguns episódios atrás, que no primeiro episódio sobre o tema, no episódio 30, isso foi dito. Do ponto de vista da fé, a gente pode entender, então, a depressão como uma imobilidade diante de um olhar ou de demandas que vem de fora para cá, e aí a gente olha e a gente não consegue acreditar, a gente não consegue ter fé de que algo pode ser feito para mudar essa situação. Isso se torna uma questão inevitável. O que eu espero, a ameaça que eu percebo como diante de mim, ela se torna algo percebido como inevitável. E isso vai produzir o quê? A pessoa ela se encolhe, ela se tranca para se proteger dessa ameaça inevitável. Diante disso, a gente está propondo uma porta de saída. A gente propôs uma compreensão, ou algumas possibilidades de compreensão, né, da depressão, e as possibilidades de saída. Repetindo, nós falamos, olha, a gente crê, nós acreditamos que a gente pode simplesmente levantar nossa súplica a Deus. Eu posso orar por você e você simplesmente ser curado, como já aconteceu muitas vezes. Né? Mas isso não acontece o tempo todo e por alguma razão algumas pessoas não recebem essa cura de imediato. Elas vão precisar trilhar um caminho que vai envolver muito mais trabalho da pessoa, e às vezes com ajuda, que é o que a gente está propondo, para fazer uma leitura, uma reinterpretação da própria história, compreender os processos que levaram a esse beco sem saída, e a partir disso ressignificar as experiências para sair do túnel e conseguir enxergar de novo o horizonte. Considerando isso, a gente levantou algumas questões. Eu vou voltar na penúltima questão para a gente retomar
não exatamente, necessariamente de onde a gente parou, mas retomar algo que é importante dessa questão para criar uma conexão com a questão final, né, dessa sequência. A questão, ela diz, a fé cristã tem uma mensagem de cura para o mal da depressão no mundo de hoje? Essa é a questão. E aí eu deixo com a mesa, quem quiser começar a conversa, fica à vontade. Nós abordamos vários temas ao longo da nossa análise, tanto da conversão quanto da relação entre a conversão e a depressão, não é? Eu vou trazer um ou dois elementos aqui, e eu me lembro do momento em que nós tratamos de um texto chamado Escato-moralismo e a morte da cobiça. Esse texto fala de um cenário cultural no qual nós estamos inseridos hoje, não é? Cenário esse no qual a metafísica moral, isto é, os valores com fundamento metafísico, eles se tornaram não presentes mais na nossa sociedade, de maneira que, nesta sociedade em que não há um princípio de bem e mal, permitido e proibido, as escolhas dos indivíduos se tornam escolhas edossensitivas, isto é, no momento de fazer uma escolha, se escolhe aquela opção que produz uma boa sensação. Então as pessoas se tornam imprudentes no momento da escolha, as escolhas se tornam instintivas. Isto por conta de um componente do qual nós falamos no nosso último encontro, que é o componente edocultural da nossa sociedade, da nossa cultura. Exatamente esse componente que convida o indivíduo a viver de forma impulsiva, de forma instintiva no cotidiano, não é? Mas por que eu estou falando disso? Porque houve uma constatação muito interessante no nosso último encontro aqui. Essa euforia do mundo edocultural parece ser a porta de entrada para a depressão. Por que isso acontece? Porque à medida que escolhas são feitas nesta euforia das sensações, não se calcula as consequências que levarão a vida para uma complexificação. O que é que complexifica a nossa vida? São as escolhas que fazemos ao longo da cronologia da vida, não é? Uma escolha que nós fazemos hoje pode nos atingir de forma letal daqui a 5, 10, talvez 20 anos. E no mundo edocultural não se aprendeu a fazer esse cálculo, não é? Não, das pessoas foi erradicada a sobriedade no momento da escolha. E a fé cristã nos chama exatamente a operar no mundo a partir de valores de uma metafísica moral, a partir de um senso de prudência, de cuidado no momento da escolha, de sobriedade, de calcular a médio e longo prazo, várias e várias vezes, quais são as consequências das escolhas que fazemos. Então tem uma realidade de natureza escatológica. Para onde essa escolha me leva? Falamos disso muito lá atrás. Então essa consideração ponderativa da fé cristã, ela tem um fator de natureza preventiva em relação à depressão. Se a depressão começa nas más escolhas que são feitas usando o critério das sensações, então a fé cristã oferece um valor preventivo para ela à medida que nos convida à sobriedade de escolhas com a finalidade de preservar a nossa saúde lá na frente. Então eu abordei mais esse caráter preventivo que a fé cristã oferece e vou deixar o professor Anderson responder diretamente a pergunta
da contribuição da fé cristã para a cura da depressão? Quando se fala de sociedade pós-repressiva, é um conceito que ainda foi muito pouco explorado. Na verdade, ele pode ser inferido da interpretação que o Marcuse faz da teoria do Freud, né? A teoria da cultura, a filosofia da cultura. E essa transição foi uma transição que produziu uma mudança substancial na forma de como as pessoas adotam certos limites operacionais para a moral, o eu moral, né? Quer dizer, quando nós pensamos numa sociedade pós-repressiva, nós pensamos numa sociedade que não tem mais uma base moral para orientar os seus cidadãos, então os seus indivíduos, né? Então nós temos uma sociedade, mas a sociedade não se pauta mais pela ética do dever. E nessa sociedade, o cidadão, o indivíduo, ele tem muito mais direitos, e é muito mais falado de direitos do que deveres, né? Então nós temos uma sociedade onde há muito mais presença de uma liberdade. Essa liberdade é uma liberdade pós-repressiva, portanto é uma liberdade pós-metafísica, ou sem metafísica, né? Muito mais autonomia do que liberdade, na verdade. Muito mais autonomia. Autonomia é gigantesca, né? Então significa que o Freud e os seus intérpretes, eles pensaram muito não numa sociedade baseada em termos de responsabilidade moral, mas muito mais uma sociedade onde, pela ausência da repressão religiosa, uma sociedade que deveria substituir o conceito do bem pelo conceito do bom, né? Então, quando você faz essa troca, essa mudança a nível de uma infraestrutura moral, você cria então possibilidades que saem fora das fronteiras horizontais. E aí o que não era possível se torna possível. Ou quase tudo se torna possível. Então eu posso ser quem eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso produzir o que eu quero, eu posso abandonar quem eu quero. Então a vida deixa de ter normas repressoras. E só pelo fato de não ter normas repressoras, você pode passar num sinaleiro vermelho que não vai chegar a multa na sua casa. Então quando você passa e fala assim, puxa vida, eu passei no sinaleiro, aí dá uma esfriada na coluna, né? Se eu vou pagar uma multa agora, vai ser cara. Aí o cara fala assim, não, agora não se cobra mais. Você pode passar no vermelho à vontade, que não se cobra mais. Não tem mais o vermelho. Não existe mais a razão transgressora. Agora não. Aliás, a razão não transgressora, mas a racionalidade normatizante, né? Não existe mais ela. Então agora você pode fazer o que você quer, porque não existe mais o segmento religioso para estabelecer qual é a direção que vai para a apoteose, a recompensa pelo ascetismo, né? E aquela portanto, aquela que tira o sujeito do horizonte da condenação, e aquela que é o oposto dessa, né? É aquela que estabelece o limite para que o indivíduo tome consciência de que, caso ele transgrida esse limite, ele vai, com certeza, ser punido. Não é recompensa, ele vai ser punido por ter transgredido um volume de regras e normas que foi estruturado uma sociedade para que ela pudesse manter um nível de ordem mais austero, mais rigoroso, né? Tá aí, nós não estamos mais nessa sociedade. Essa sociedade pós-repressora é o que nós chamamos também de sociedade edocapitalista. São conceitos que equivalem, né? Quando eu lembro que o primeiro a usar o conceito
educultural foi o professor Timóteo, na tese de doutorado dele. Foi a partir de uma conversa que a gente teve. Sugestão sua. É sugestão minha. A gente já tinha um conceito educapitalista, mas o conceito educultural, eu te dei a sugestão, usa porque vai combinar. Porque no conceito de educultural se tem uma cultura de autoconcessão para se transgredir, desde que você se comprometa em fazer desse modo de vida um modo que alcance o ideal de felicidade. Então, para quem assiste muita novela, eu não assisto, mas eu já assisti na minha adolescência, muitas vezes se falava assim, né? O que eu quero é ser feliz, o que eu quero é ser feliz. Exato, então quem está comprometido com a felicidade é aquele que está comprometido exatamente com os imperativos transmorais dessa sociedade que é educultural. É essa sociedade da permissividade, da não punitividade, ou seja o que você quiser ser, que Deus é Deus de amor. Deus só ama. E esse amor significa que ele aceita tudo, ele inclui tudo, ele perdoa tudo, e portanto ele não condena ninguém. Ele é o Deus que estabelece só direitos, que está presente na teologia de confissão positiva, do movimento neoevangélico no mundo ocidental. Ele não traz juízo. Não traz juízo, ele só é o evangelho que você só ouve o sim. Você só ouve Deus dizendo, eu te perdoo, eu quero a sua prosperidade na vida, eu quero a sua felicidade na vida. E, portanto, é um Deus que você não tem que ter medo. Você não precisa temer esse Deus. Veja bem, isso é um corte com a tradição do Antigo Testamento. Lá se dizia, teme o Senhor teu Deus, porque esse é o primeiro preceito. Isso vem de Moisés. A literatura sapiencial diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para a teologia de confissão positiva, isso não há uma ruptura com essa tradição. A teologia de confissão positiva ela rompe com essa tradição, porque Deus deixa de ser a expressão negativa de uma moral repressora. Ele passa a ser o Deus do sim, ou como dizia o Bonhoeffer, né? O Deus totó, o Deus tapa-buraco, né? Ele está aí sempre com essa disposição subserviente para se deixar ser encarcerado pela a nossa ética do bel prazer, né? Para quem não conhece, Bonhoeffer foi um dos principais teóricos da ética, né? A ética protestante do século XX. Então, ele escreveu um livrozinho, foi traduzido pela Sinodal, se não me engano, uma editora luterana, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde eu me doutorei. Não sei se ainda está com essa capa, uma capa vermelhinha, a ética, Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, né? Uma expressão mais ou menos assim. Alguns dizem Bonhoeffer, outros dizem Bonhoeffer. Pois bem, o Bonhoeffer foi um grande pensador sobre esse Deus que, ao invés de pensar a redenção pela via da concessão, pensou a redenção pela via do ascetismo, da negação. Aí vem o decálogo, não. É o mandamento pela via negativa, não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não... Qual outro? São esses três, né? Não adulterarás. Exatamente. Tem outros também. Não terás outros deuses, etc. Não cobiçarás o que é do outro. Ou seja, então é uma moral pela via da perda. Eu tenho que fazer um esforço, porque eu sou um ser instintivo. Nós deixamos de ser pessoas morais. A queda do Éden, ela produziu uma mudança, eu diria, uma desritmia no nosso cérebro, se é que eu posso dizer assim, que os neurologistas me perdoem se eu estou falando uma bobeira, mas uma desritmia, o termo existe na neurologia,
é quando uma parte do cérebro passa a trabalhar mais veloz do que a outra. Então, se passa a trabalhar mais veloz do que a outra, isso gera algumas anomalias no comportamento. E exatamente isso que passou a acontecer com o ser humano. A parte que começou a acelerar, ficar mais acelerada, é exatamente a parte que nega a presença de um ascetismo como um modo de estabelecer o sangramento normativo do eu moral. Então, o eu tem que se submeter sempre a um tipo de comportamento que está para além da sua capacidade. Eu diria, não a sua capacidade moral, mas a sua capacidade biológica. É um esforço para o homem não cobiçar. É um esforço para o homem não adulterar. É um esforço para o homem não matarás. Por quê? O Jung dizia que todo homem ele é inconscientemente um homicida. Parece que quando ele fala inconscientemente, ele está querendo chamar atenção para essa dimensão instintiva que o Freud faz questão de dizer que agora não se postula mais o ser humano como um ser racional, como se fazia o Kant, por exemplo, na filosofia moral do Kant, mas agora como um ser biológico, instintivo, instintual. É aquele cara que está aí, mas não está aí para seguir padrão mesmo. Ele está aí para seguir vozes que emanam diretamente da sua fome de consumir aquilo que lhe proporciona maior senso de liberdade libertina, né? Então, o conceito de conversão, ele se torna um conceito, nesse caso, ele se torna um conceito complicado, porque a conversão, ele vai revelar alguma coisa da natureza humana que as nossas ciências atuais parecem que elas não estão tão preocupadas em abordar. A antropologia contemporânea, a antropologia social contemporânea, quer dizer, a conversão é um conceito que sugere que o homem ele foi criado para transgredir normas. Esse é o legado do Freud, é o legado antropológico, ou o legado psicanalítico que o Freud deixa para a antropologia. Deixa eu perguntar se eu entendi. Você disse a conversão é um legado que se torna um problema. Um problema. Isso, exatamente. As teorias ou as ciências modernas, né? Porque elas abrem possibilidades, elas não trabalham mais com o critério do critério normativo, elas trabalham com o critério hedônico da concessão de desejos. O que você deseja? Eu desejo ser feliz. Então seja feliz. Normalmente o psicoterapeuta trabalha na direção de ajudar o paciente a ser feliz. A ser feliz. Por isso que quando alguém me pergunta se eu quero levar meu filho para o terapeuta, indica alguém, eu fico preocupado, porque eu não sei se o sistema de valores da pessoa vai ser contrariado pelo trabalho do terapeuta que tem que fechar ali uma aliança com o paciente. Então veja bem, quando a gente fala de a relação entre conversão e depressão, a gente tem que entender que existe uma linha que é a linha que fala exatamente do percurso de vida do ser humano, da pessoa humana. E esse percurso de vida, ele é feito, à medida que ele é feito, a gente vai sempre construindo valores e se deixando ser construído a partir de crenças que são estruturadas, mas ao mesmo tempo também nós desconstruímos valores e abandonamos crenças que nos determinavam certos comportamentos, nos condicionavam a certos comportamentos. Então veja bem como uma linha bamba. Veja como há uma ambiguidade nisso. Veja como há uma ambivalência nisso. Então, à medida que eu caminho na vida, a oxidação significa isso. Eu vou construindo o processo até chegar à depressão. De que forma que isso acontece? À medida que eu seleciono um valor aqui, descarto uma crença ali,
eu vou oxidando. A minha experiência vai me possibilitando realizar essa engenharia de selecionar valores para substituir outros e de selecionar crenças para substituir outras. Então, crenças positivas, mas que estavam submetidas à lâmina de uma cultura repressiva, vão sendo deixadas de lado. E a gente vai elegendo o sim, o sim, o sim. E cadê a presença do não nisso aí? O não tem uma presença terapêutica. A conversão é o não. É o abandono definitivo do sim. Então, não tem mais o não. É uma construção só entre a presença do sim. Opa, então o seu sistema de crença, ele não aceita mais a repressão. Deixa eu só ver se eu estou entendendo então, porque a pergunta é, a fé cristã tem uma mensagem de cura para o mal da depressão no mundo hoje? A resposta parece ser na direção da última pergunta, né? Exatamente. Sim, e isso depende aí vai daqui da a pouco conversão. Porque o mundo pós-moral, que é o mundo do sim, ele é um mundo que favorece escolhas que vão me levar para o caminho da depressão. Exatamente. Dentre outros problemas. Por quê? Porque ele me cega para o risco de que as escolhas estão sendo preconizadas, ou estão preconizando. Ele me cega dos riscos. Eu vejo só a escolha, eu não vejo as consequências. Vivo de forma mais instintiva e menos ponderativa. Ponderativa. Eu perco o filtro que me protege de desencadear um processo, né, que tem um desfecho escatológico altamente patogênico. Exato. Considerando a leitura que o senhor fez antes, não é? Como é que, tanto na perspectiva nietzschiana quanto na perspectiva freudiana, isso se popularizou muito no mundo acadêmico, até na cultura popular, de que a moral é uma ameaça à saúde mental do indivíduo, não é? Por quê? Porque ela o priva do autonomismo, da liberdade como autonomismo. E esse senso repressor que a moral religiosa impõe para o indivíduo é a matriz geracional da doença, da neurose. Eu estou lembrando isso porque muita gente que nos ouve vai dizer assim, não, mas eles estão falando sobre o fator terapêutico da conversão, mas nós já sabemos que a conversão leva em uma direção cuja a modificação do sistema de crença, esse senso perfeccionista da religião, da moral, conduz o indivíduo para a doença. Mas o senhor está mostrando uma perspectiva completamente diferente, quer dizer, a conversão implica uma reconfiguração de vida, de valores, na qual a orientação moral impõe um princípio terapêutico para a vida do indivíduo. E isso é o que não foi percebido de forma alguma. Eu diria que as gerações que chegam à universidade hoje consumiram completamente essa herança de perspectiva tanto nietzschiana quanto freudiana, que é de crítica à moral como um fator de limitação do exercício da liberdade entendida aí, tanto quanto instintividade como com autonomismo, não é? E nesse caso aí, ela é mal interpretada, né? Mal Sim, traduzida, sim. Porque ela nem pode ser compreendida como instintividade e nem compreendida como autonomia. Sim. Isso nós vamos abordar bastante no próximo tema. No próximo tema nosso. Então, tá lá. Como uma proposta terapêutica pode ser inferida do conceito de conversão? Porque a conversão é o fenômeno que marca o recolhimento da sobriedade. A sobriedade saiu de cena. E a conversão vai lá e retoma, recolhe. E ao recolher a sobriedade, então a razão se torna mais ponderativa. A gente passa a querer enxergar as consequências que vão advir das escolhas que não poderão ser mais instintivas. Nós vamos ter que incorporar um princípio da sociedade
democrática de direito, nós vamos ter que incorporar o fato de que o homem não só tem direitos, mas ele também tem deveres. O homem não só tem privilégios, mas ele também tem obrigações. Então, ele tem que, por obrigação, desenvolver a capacidade de distinguir o que é naturalmente benéfico no sentido moral e o que não é naturalmente benéfico no sentido moral. Então, respondendo ao professor Timóteo, a conversão, ela se torna então uma conversão entendida como um corte, uma ruptura. Por isso que a gente compreende a conversão como deslocamento. Por quê? Porque ela provoca um corte moral na consciência, no sentido de reabilitar a consciência a não mais se deixar perguntar para cada escolha que se tem quais são as consequências que eu terei que enfrentar caso eu faça essa escolha, eu vá para essa direção. Então, à medida que eu vou usando a minha razão ponderativa, significa que eu vou aprendendo a considerar que eu devo selecionar valores que são valores comprometidos com o poder da estabilidade. Veja bem, o que a depressão produz em termos de comportamento psicológico e de comportamento moral? A instabilidade. Ora se quer viver, ora se vê que a vida não vale a pena. Não é assim que funciona a mente do depressivo? Instabilidade. Então, o que a conversão produz? A conversão produz uma ruptura para se reconstruir um novo horizonte baseado no princípio da estabilidade. O conceito de estabilidade que aparece em Isaías, inclusive. O profeta Isaías fala da estabilidade. Haverá estabilidade nos seus dias, ó Sião. Estabilidade. Vai parar de, como diz o apóstolo Paulo, de caminhar e correr como uma criança, de um lado para o outro, sem saber o que é. Se é isso, se é aquilo. De certa forma, acho que é Gálatas, né? O fruto do Espírito, também sugere aqueles componentes todos uma noção de estabilidade. De estabilidade, né? Exatamente. Estabilidade do ego, do eu moral. Né? Quando a gente fala de ambivalência, o que contrapõe o conceito de ambivalência do eu moral? Estabilidade do eu moral. E quando ele chega à maturidade, então nós temos uma capacidade de oferecer maior resistência a processos de vida que podem escoar exatamente no fenômeno da depressão. Então a gente passa a resistir mais esses processos e a gente passa a discernir mais situações com um poder sedutor, né? Que tem aquele convite do... a serpente fala para Eva, né? Não, pode comer que nada vai acontecer. Não haverá consequências para isso. E a Eva cai. Ela come e fala assim, olha, a serpente disse que não vai ter consequências, então deixa eu comer. Ela come e fala assim, agora eu vou dar para o meu marido. Porque a serpente disse, pode comer que não vai ter consequência. Opa! Consequência veio a morte. E veio tudo aquilo que acompanha o processo do morrer, da morte. A doença, a tristeza, a fome de afeto não suprida, e a depressão, e etc. Então são situações de vida que se experimenta nesse processo onde a vida está apontada para a morte, e não o inverso. A morte está apontada para a vida. Certo. A ressurreição inverte essa ordem. Na ressurreição, na teologia da história baseada no suposto da ressurreição, há uma inversão. Não mais a vida apontada para a morte, mas a morte apontada para a vida. É a recuperação da saúde ontológica do ego.
Serpente é um primeiro agente antirrepressor. Ela chega na frente do não e fala sim. Exatamente. Ela é a primeira discípula do Freud. E do Nietzsche. Ou o contrário, né? Quem é discípulo de quem? O conceito de sim pro Nietzsche está associado com o conceito de independência, né? Você é capaz de dizer sim quando você se percebe independente. O super-homem. Quando você chega e se percebe um super-homem, você encara o fato de que agora você não precisa mais depender de nada e nem de ninguém para viver sobre essa égide, essa engenharia do sim, que vai se processando sem ser massacrada por postulados que não estão comprometidos com o ideal de felicidade humana. Só uma ponderação para o ouvinte nosso ou para quem está assistindo, né, que talvez acompanhou o processo todo, para ele entender e fazer essa relação. Mas nós também já criticamos aqui uma cultura de repressão. E agora a gente critica uma sociedade pós-repressiva. Como é que a gente encaixa essas duas? Pois bem, nós quando falamos do conceito de pós-repressiva, nós fazemos uma crítica negativa dela. Entende? Na verdade, nós não estamos fazendo um acolhimento do conceito pós-repressividade. Nós estamos fazendo uma crítica, porque é exatamente nesse contexto da sociedade pós-repressiva que o eu ele perde a possibilidade de se estabilizar. O eu ele se torna um ser para a ambivalência. Enquanto na sociedade onde não há onde há critérios normativos aceitos, a possibilidade de inverter essa ordem é muito grande. Ou seja, ali o ente social, o ente pessoal individual é um ser que deve ser compreendido como um ente não mais para a ambivalência, mas para a estabilidade. A promessa é a estabilidade. Quando é que eu tenho saúde no meu corpo? Quando tudo está funcionando de forma estável. Quando é que eu tenho saúde no meu sistema de crença? Quando tudo está funcionando da forma estável. Uhum. Quando perde a estabilidade, é o princípio da disfuncionalidade ou da disfuncionalização de um sistema de crença. Perde, entra em, como é que a gente chama lá na engenharia elétrica? Em curto-circuito. E aí, já era. Oxida aqui, oxida ali, oxida lá. Daqui a pouco nós teremos que, à medida que uma crença alcalina é oxidada, uma crença não alcalina substitui seu espaço. E isso significa oxidação do sistema de crença. Ou seja, dado a teoria, o que é a teoria da complexidade? O que é a teoria, o significado de complexidade para o Luhmann? É quando os elementos presentes em um campo ele vai se reproduzindo, até tornar esse sistema complexo demais para ser compreendido a nível de função, a nível de funcionalidade. Tudo bem. Você entendeu a resposta entre eu te respondi a questão do repressivo e do pós-repressivo. Isso, mas assim, nós também fizemos uma crítica a uma sociedade, a uma cultura de repressão. Sim. Que também é porque talvez a cultura de repressão seja diferente de uma sociedade com normas, não é? de ter limites, de ter um não. Ali a gente estava falando de algo além disso. Eu acho que é porque a gente tem que compreender que existe a face do bem e a face do mal no conceito de repressão. Porque toda norma pressupõe repressividade. Não existe norma. O que se reprime com a norma? Se reprime o gasto desenfreado das possibilidades que são colocadas para o ser humano. Quando você não coloca a norma e dá um cartão de crédito para uma pessoa, ele não colocou norma, ele não estabeleceu quantidade, então vou comprar uma Ferrari, um Porsche, o cara é bilionário, trilionário, isso aqui para ele não é nada.
Um Porschezinho de 300, 400 mil dólares, isso não é nada para um cara que é trilionário. Então, não, para aí. Não é bem assim. Eu te dei o cartão, mas você tem que ter o bom senso. O que é o bom senso? É o limite de possibilidades. Então, toda repressão é também positiva. Ela tem um uso, eu diria, existe uma ambiguidade no conceito. Ela é negativa à medida que ela cria comportamentos alitofóbicos. Ela cria uma sociedade que torna quase que imperativo a necessidade de se viver de forma litofóbica. Vamos pensar o que é a sociedade litofóbica? É a sociedade da competição. É a sociedade da disputa de competência. Isso, por trás desse, o movimento que dá vida para essa sociedade é o instinto litofóbico. Então, mas isso foi criado por uma cultura de repressão. Por isso que está lá no... A cultura de repressão é que produz o desejo do eu se revelar ou se rebelar contra si mesmo. É porque na comparação eu percebo que o outro tem vantagens que me faltam. Ele tem performance que me faltam. Mas o que cria isso? É a repressão. Repressão que coloca limite. Limite de virtudes que são distribuídas, uns pegam mais e outros pegam menos. Isso é repressão, é o corte, é a represa. O conceito de repressão vem represado. Quer dizer, quando se pensa em casamento, se pensa em cultura de repressão. Por quê? Porque agora uma liberdade, a liberdade que se pensa dentro do casamento é uma liberdade limitada, uma liberdade condicionada. Essa expressão é a expressão de um teólogo, se não me engano é de Schlebar, um teólogo holandês, católico. Ele, pensando o conceito de liberdade, ele entendeu que essa liberdade, como é praticada no mundo contemporâneo, é uma liberdade que mais fere do que produz saúde. E, portanto, liberdade, que também é liberdade condicional, né? Liberdade condicional ou condicionada, é uma liberdade, é um conceito cunhado pelo Merleau-Ponty, se não me engano, que é um teólogo da fenomenologia, ou um teólogo da percepção, filósofo da percepção. Pois bem, então nós estamos falando sobre uma relação entre conversão e tentando dar resposta. Eu acho que eu respondi a questão. Né? Eu acho que mas as duas estão ligadas, né? Eu acho que a gente pode encaminhar para a última, né? Pode. Qual é a relação entre depressão, cura e repressão? Essa é a última. Eu preciso dar essa resposta. Desculpa. A gente ficou falando de repressão, cultura de repressão, me enrolei aqui. Deixa eu falar de novo. Né? Qual é a relação entre depressão, cura e conversão? Eu acho que eu respondi isso aí também. Porque está respondido. Essa era a última. Obviamente que na linguagem que eu expresso, é uma linguagem que eu também tenho que considerar que o nosso ouvinte, né, quem nos ouve, nos vê no podcast, é uma linguagem que ele ainda está tentando compreender, tentando se habituar a ela. Então tem um grau de dificuldade na linguagem. É uma linguagem que eu vou confessar para quem está nos vendo, é uma linguagem que a gente teve que fazer um esforço. Eu criei uma linguagem de podcast. A minha linguagem habitual não é essa que vocês me ouvem falando aqui no podcast. É uma linguagem bem mais conceitual, é uma linguagem bem mais formal, né? E, portanto, é uma linguagem de quem está escrevendo enquanto está conversando. Então, a impressão, quem conversava comigo, eu acho que todos vocês tinham essa impressão, é que eu estava escrevendo o tempo todo enquanto eu falava. Uhum. Então, é linguagem conceitual. Aqui não, eu tive que me readaptar à demanda e à lógica desse novo contexto, né? Mas ainda existe, não podemos também, porque conceito é um instrumento de aproximação compreensiva da realidade. Nós não temos um acesso direto? Não, mas nós temos um acesso quase que direto. De que forma? Através da compreensão. Teoria do Weber. E como é que nós compreendemos? Nós criamos conceitos.
típico-ideais. E aí, através desses conceitos, nós aproximamos o máximo do que poderia ser depreendido do que está no real, né? Então, essa é a linguagem que nós construímos aqui. Olha bem, a expressão é uma expressão muito interessante. Eu vou repetir aqui para tornar mais relevante. Eu queria voltar numa pergunta, só para dar uma resposta. Eu acho que não ficou... Numa das perguntas anteriores? Não, vamos lá. E quando a fé deixa de representar esse risco para a depressão? O professor Cláudio vai saber responder. Vamos ver se eu estou entendendo. A fé se torna um risco, ela é uma ameaça para a depressão. Mas ela também pode não sofrer. Quando pode investir. Uhum. A depressão pode se tornar um risco para a fé. Pode se tornar. Mas geralmente ela se torna um risco para a fé quando a fé deixou de ir. Quando a fé atinge uma condição de uma fé doente, ou seja, ferida de morte na sua confiança. Na sua confiança, exatamente. Então, o que é de fulcral, o que é de mais importante? Porque a gente fala de fé, e fé é um conceito vago. Todo mundo fala de fé. Todas as religiões falam de fé. Todas. Confucionista, hinduísta, budista, kardecista, cristã católica, cristã protestante, cristã ortodoxa, todas falam de fé. Você até me lembrou, porque um dia você citou a música acho que foi o professor Cláudio, que citou, não lembro qual dos dois, né? Que citou a música do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Exatamente. Mas aí eu lembro de uma outra música que traduz essa sensação dessa banalização do conceito de fé, como ele é vago, né? Que eu acho que é Paralamas do Sucesso, alguma coisa dos anos 80, né? A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê, que a música falava, né? Então sim, todo mundo fala de fé, mas a clareza a respeito do que isso quer dizer que está ausente, né? Isso que você tá me... Sim. Toda essa questão aqui foi levantada a partir de uma citação da Coragem da Fé, de Paul Tillich, não é? Em que ele fala da fé comportando a dúvida. E o professor Anderson contestou essa afirmação. Não é? Sim. A fé que comporta a dúvida é exatamente a fé que já está acometida de uma doença. Não é? Acometida de uma doença. Então o que a gente está dizendo, que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? A gravação, é que a porta de cura para a depressão começa com a cura da fé. Só para lembrar um texto que nós citamos também, que eu acho que ajuda aí, não é? A do pai que leva o filho, só para reavivar a memória dos nossos que nos acompanha, não é? Leva para Jesus um filho que, na cronologia, várias experiências estruturaram e vitalizaram crenças oxidantes. Leva esse filho para Jesus, mas ele manifesta, não é, a dificuldade dele. Ele apresenta uma fé doente, né? Uma fé doente, exatamente. Quando ela deixa de representar o risco, é quando ela se deixa ser induzida de que não é preciso ter confiança. A confiança não é necessária para a fé. A fé por si só é confiança, não. A fé por si só, ela atribui relação entre Deus e história humana. A fé por si só, ela atribui sentido teleológico ao agir de Deus nessa história humana. Mas e quando aparecem circunstâncias adversas? Quando um pai perde uma filha, quando o marido perde a esposa que ama, quando os pais perdem o afeto dos filhos e ganha o desprezo dos mesmos, quando o sofrimento passa a fazer parte dessa caminhada humana na história. E aí?
Como é que fica a fé? Eu diria o seguinte: a fé, nesse movimento de ambivalência ou de ambiguidade, a fé ela se torna uma fé que se movimenta muito mais para a direção da doença do que para a direção da saúde. E, portanto, quando ela se movimenta mais para a direção da doença, ela assume-se como uma fé que se apresenta como baixo poder de risco para a depressão. Para não dizer que é uma fé que se torna imprestável. O antídoto para a doença, o remédio para a doença da fé. Não é a fé em si. Não é a fé em si. Sim, a confiança da fé. Quando isso da fé. é como se o remédio tivesse vencido. Ele perde a capacidade perde a eficácia. Sim. Estamos lá no alto do céu, lá no alto. Um avião dá um probleminha lá e põe um bico para baixo. Ali vai haver pânico de todo mundo. Mas como é que a gente vai mensurar confiança de fé com fé em si mesmo? Alguns que têm a fé enquanto fé vão dizer: foi bom a vida enquanto durou. Olha, Deus é bom. Essa fala do Deus é bom, essa é uma fala irritante, né? Porque quando uma pessoa está passando por uma experiência de negatividade, se ela for honesta, ela não tem como dizer que Deus é bom. Porque o bom, no conceito dessa cultura religiosa, significa um bom hedônico. Um bom que produz sensação de bem-estar. Ora, não é isso que o bom representa na Bíblia. O bom representa a providência se apontando para a direção do bem e conduzindo o povo na história para essa direção. Você entende? Não tem nada de bel prazer aqui, não tem nada de ideal de bem-estar. Ele é o bem, mesmo quando ele traz juízo. Não, produz o mal-estar. Curiosa, né? A questão curiosa. Deus promete tirar o povo do jugo do Egito, de 400 anos. Agora fala assim: como é que nós vamos ir lá para a terra que mana leite e mel? Diga que esse termo leite e mel, mana leite e mel, é um termo que se usava muito no Egito também, né? Então nós teremos lá o mesmo que a gente tem aqui? Não, obviamente, o mesmo que os egípcios gozam aqui. Eles gozam do melhor, da comida, da alimentação. Leite, terra que mana leite e mel. Então, nós poderemos chegar a um estado equânime em termos de capacidade de usufruir da terra, as benesses que ela pode dar. Pois bem, vocês querem ir para essa terra que mana leite e mel? Querem. Como é que a gente chega nela? Pelo deserto. Ora, não tinha jeito de facilitar essa coisa para nós, não? Tem que ser pelo deserto. Pelo deserto. E olha que quando começa a murmurar, estava comendo só o maná, nós precisamos de carne. Deus dá carne, mas sempre precisa de alguma coisa. A condição humana pós-queda é uma condição deficitária. Por isso que a gente criou o conceito de déficit ontológico. A gente existe sempre não com a sobra, mas com a falta. Quem vive com a sobra hoje? Aí, nós pegamos aí os políticos que ganham 50, 60, 70 mil reais, juízes que ganham 100, alguns que ganham até R$1 milhão. A gente tem notícia na televisão desses, né? Bem, eu posso perguntar para esses juízes ou esses empresários que ganham 100 milhões por mês, você considera que na sua vida existe mais déficit ou mais sobra? Ele vai dizer: há mais déficit. Há mais déficit. Por quê? Porque a própria composição linear da vida, ela vai tirando à medida que coloca. Ela vai colocando à medida que tira. Então o movimento é sempre dialético. E nesse movimento de transição, esse período da transição é o período da falta e não da sobra. Um movimento dialético, ele pressupõe ruptura. Conflito entre a cultura de sobra e a cultura de falta, de escassez. E é nesse movimento do sic et non
Uma hora falta, outra hora sobra. Mas sempre vai faltar, mesmo quando tem a sobra. Ele tem um salário de 100 milhões de reais por mês, mas tem a falta do afeto dos filhos, tem a falta do desejo da esposa. Então sempre falta. A nossa vida é pautada pela sobra e pela falta. Não é só sobre pela sobra, e nem só pela falta. E isso é o problema da fé de Israel. Não, nós fomos felizes, vivemos, mas agora estamos caindo de avião. Aí o cara que tem a saúde fala assim, Deus vai mandar um anjo, vai segurar esse avião. Como é que é o negócio? Quanto que pesa esse negócio aqui? Quanto que pesa um avião daqui? Quantas toneladas? Você está falando que um anjo vai segurar esse negócio aqui? Então esse cara está para além do limite normal de uma fé de um simples mortal. Aí o avião está... E o cara coloca e ele não cai. Aí o outro olha, o que tem saúde, confiança da fé, olha pro cara que só tem a fé e fala assim: entendeu que meu Deus tem poder para interferir? Porque providência é isso, é capacidade de intervenção. É um conceito problemático na teologia da história. Por quê? Porque a intervenção briga e compete diretamente com aquilo que não pode faltar na antropologia do homem na realidade pós-queda, que é a liberdade. Nos confundiram lá atrás dizendo que com a queda nós perdemos a liberdade. A liberdade operacional. A liberdade que com ela eu faço escolha. Com ela eu desisto de escolha. O calvinismo começou por Agostinho e depois foi para a teologia calvinista. Antes de chegar na teologia calvinista, o Lutero, o livre escravo, né, o servo escravo, ele introduziu a ideia de que, na verdade, nós não somos livres para nada. Aí o Calvino veio com a teologia, o sistema nele, o Telip, né? Quer dizer, o primeiro princípio é a total depravação. E por causa dessa condição humana, o ser humano perdeu a capacidade de fazer escolha. Portanto, ele não tem liberdade. Ele perdeu não só a liberdade, mas a livre agência também. Bem, se nós não temos liberdade, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou exercendo uma escolha que eu fiz. Eu fiz a escolha de estar aqui hoje, de estar falando sobre a fé cristã para vocês que estão me escutando. Essa é uma escolha que eu fiz. Ou não. Ou eu não estou aqui, ou eu não estou falando, ou vocês não estão me ouvindo. Isso tudo é ilusão. E a liberdade também, nesse caso, para o nosso objetivo, ela tem uma finalidade terapêutica. Porque se há liberdade para operar mudanças, para transcender uma situação na qual eu estou, eu não preciso ficar preso num ponto da minha biografia, por causa de um trauma, por causa de uma perda, por causa de qualquer coisa que seja. E por causa da liberdade também, a minha fé sofre a mutação. Ela incorpora o componente confiança, por causa da liberdade. E aí, eu digo para o cara que está do meu lado, Deus vai sustentar esse avião. Cara, você está brincando, você está brincando. E, de repente o avião volta. E ganha estabilidade no ar. E não cai. Aí eu falo assim, mas para aí, cara. O que você fez aí? Me conta. Que fé é essa? É o que aconteceu com Jesus. Quando estava num barquinho, a tempestade, o barco quase afundando, entrando mais água no barco que podia. Ele ia afundar, ia morrer todo mundo. Isso aconteceu várias vezes naquela região do mar. E os caras falaram, olha, vai morrer. Por que eles falaram que vai morrer? Eles não estavam blefando. Havia muitas mortes que já ocorreram ali naquela região. Se não fizesse algo ali, eles iam morrer de fato. Aí eles chegam para Jesus, nós estamos morrendo aqui, o senhor está dormindo aí? Aí Jesus, qual é o problema? Homens de fé adoecida. O termo no grego lá é isso. A ideia é essa. Pequena fé insuficiente. O que é insuficiente? O nosso corpo se torna insuficiente quando ele está em processo de adoecimento. Uhum. O que é a doença? A insuficiência da saúde no corpo, não é? Então, a fé é insuficiente quando ela adoece. Aí Jesus para a tempestade. Qual é o problema de vocês? Os caras ficam constrangidos. Eu estou aqui,
Vocês não perceberam? Mesmo dormindo, eu estou aqui. É a minha presença que garante a estabilidade de um processo. Nós não chegamos ao final. Por que vocês estão com medo? Não, mas eu... Então, eu sei que agora o nosso tempo ficou um pouco curto, né? A gente tem que caminhar para um desfecho, mas como eu acho que ficou é importante quando a gente está falando de confiança da fé, porque a gente está tocando num ponto para o que a gente quer chamar as pessoas, porque a gente não está aqui conversando. Teve um momento em um desses episódios que você disse, a gente não está aqui para refletir sobre um problema do nosso tempo. Tem que ser mais do que isso. A gente quer que a nossa conversa cure quem está ouvindo, né? Tanto na nossa oração como na compreensão. Então, confiança é um conceito fundamental. Então, quando a gente fala de confiança, tem essa confiança que vai operar quando o avião está caindo, mas também tem a confiança de quando o que a gente tem a expectativa de que vai acontecer não acontece. E a gente se sustenta mesmo assim dizendo, isso aqui vai produzir o que eu preciso ali na frente, certo? Eu não vou me encolher, né? Eu não vou me trancar porque aquilo que eu achava que tinha que acontecer não aconteceu ainda, né? Esse sentido também. Também. Bem, eu acho que a pergunta, a relação sobre depressão, cura e conversão. Veja bem, a resposta foi dada agora. O que media a relação e o potencial terapêutico da conversão é a produção de uma fé sadia. O que toda conversão produz em uma pessoa, na consciência de uma pessoa? Uma fé nova, uma fé nascida. É como se fosse uma criança que nasce. É isso. Então a conversão sempre dá o parto a uma fé sadia. E quando a pessoa está com uma fé sadia, não foi submetida a um processo de adoecimento que é constitutivo dessa ambiguidade da história, ou da experiência na história, né? Usar esse termo do Tillich. Nós não temos ainda, não fomos submetidos a essa experiência de ambiguidade na história, então nossa fé está intacta, portanto ela está saudável. Se ela está saudável, Deus vai segurar esse avião. Eu já vi relatos de pessoas que, de repente, uma luz me levantou, falou assim, não, por que eu estou deitado? Por que eu desisti da vida? Deus está comigo. Eu vou recomeçar de onde eu parei. Desse jeito, eu não estou contando história mentirosa. Eu já escutei de várias pessoas, eu faço aconselhamento bíblico, não é aconselhamento bíblico, mas aconselhamento, porque eu aconselho não só gente que está dentro da igreja, eu aconselho também pessoas que estão fora desse recinto religioso, né? Então eu faço aconselhamento. E eu criei um programa de pós-graduação para a Católica, a Universidade Católica, de um aconselhamento pensado também nessa perspectiva, de atuar dentro e fora do espaço religioso, né? Também, sobretudo para o espaço religioso, mas também para o espaço, para pessoas que estão fora desse espaço, né? Desse alcance. Pois bem, eu encontrei várias pessoas, e eu faço isso desde 1987. 1987. Eu me lembro que o primeiro casal que eu aconselhei é um casal de pessoas onde havia um rapaz que era quase 30 anos mais velho do que a esposa, 25 anos mais velho. Só que ela era muito rica, ele era pobretão. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro, estava em Minas, tendo dificuldade de sobrevivência, ela ajudou. Mas a convivência dos dois era sempre complicada. E ela sempre desconfiava de que ele estava traindo ela, porque ele era bem mais novo do que ela, etc. É uma relação bem complicada. E aí ele uma vez chegou para mim, eu preciso te falar um negócio. Eu escrevia umas reflexões e colava lá. E ele lia sempre as reflexões que eu escrevia. Você tem jeito de ir lá em casa para conversar comigo e com a minha esposa? Eu acho que nós estamos próximos de um divórcio. E eu queria que você ajudasse a gente. Eu fui lá conversar. O bairro era um bairro de ricos, era como se fosse um Alphaville aqui, né? E eu fui lá conversar com os dois.
E nenhum dos dois tinha fé, nenhum dos dois tinha vivência na igreja. E aconteceu de que eles já estavam praticamente assinando a carta de divórcio e eles foram tomados por uma vontade de não desistir da relação. Então, e eles se abraçaram e riram e saíram daquele recinto, que eu estava com eles na sala, alegres, com vontade de continuar a vida a dois. Eu não estou dizendo que é só isso. Eu conheci cara também que tinha se enterrado na maconha, nas drogas, né? Na cocaína, heroína, etc. E estava praticamente semi-morto do ponto de vista emocional. Eu cheguei por aí, conversei, e no final da conversa ele se levantou e falou assim: Deus pode mudar tudo, né, pastor? Pastor Anderson. Naquela época também era 1987. Eu falei assim: pode mudar tudo. Ele pode me mudar também, não pode? Pode. Então eu não preciso ficar aqui dentro desse quarto trancado. Eu disse, não precisa não. E ele saiu, era um rapaz, a aparência dele é uma aparência de doente mental. Mas incrível isso. Depois que ele conversou, que ele resolveu rehorizontalizar a sua perspectiva de vida, até a feição dele mudou. Até a fonética, o som, a estrutura fonética da fala dele mudou. Ora, estranho isso, mas isso acontece. Quando a fé reincorpora aquilo que deveria estar nela de maneira definitiva e permanente, que é a saúde, a confiança, a saúde. Então, a saúde da fé produz invariavelmente essa confiança. E quando a fé tem essa confiança, bem, as tempestades não representam o fim das possibilidades humanas. Então, aqui eu acho que existe uma resposta clara. Para quem está nos ouvindo, é isso aí. Essa é a relação entre conversão, depressão cura e cura. Conversão. A cura. Porque é a partir desse início de um processo que a fé cristã chama de palingenesia não, é metanoia. É a partir dessa condição, desse Sitzen-Leben, é a partir disso aí é que a gente redefine qual é a gramática do futuro e qual é a perspectiva da gente levantar os olhos e falar assim, quero viver, não quero mais morrer. Acha que a gente conseguiu fazer uma síntese conclusiva? Eu acho que sim. Eu acho que nós conseguimos fazer uma síntese. Foi muito boa a exposição hoje, foi muito boa. Professor Cláudio, quer fazer alguma consideração final antes da gente fazer uma oração? Primeiro capítulo, nós perguntamos o que significava a conversão no contexto brasileiro. Uma das respostas foi: conversão significa ir para a igreja, para o espaço religioso. E toda a nossa jornada mostrou que é, na verdade, um fenômeno muito mais complexo e com implicações que não estão sendo consideradas no contexto religioso contemporâneo brasileiro, não é? A mudança, só para terminar minha participação, a conversão, metanoia, representa uma parada para se mudar, repensar a vida e para mudar a direção. Quer dizer, recomeçar. Isso é a conversão. Parar para recomeçar. Parar para mudar o estilo de vida. Então, a chance de recuperar a própria vida para quem se submete à conversão é muito maior do que para quem não se submete a ela. Lembrando que a conversão ela dá parto exatamente a uma criança chamada fé sadia. E com a fé sadia, a gente acredita até que o avião vai ser segurado por uma mão de um anjo, né? É isso aí.
Bem, então foram 8 episódios. Nossa expectativa, nosso pedido é que você que está nos ouvindo, se você não sofre com a depressão, por certo, considerando os números que a gente tem hoje, você conhece alguém que precisa. Então a gente vai encerrar fazendo uma oração, e essa oração ela é por todos que precisam, por todos que se sentem carentes, por todos que se percebem com uma fé adoecida, seja os que estão em depressão, que é o nosso maior foco agora, né, seja pessoas que talvez, enquanto a gente fala sobre depressão e sobre cura, identificam aplicações disso aqui que podem te tirar de onde você está. E depois desse episódio, eu sei que a gente vai abrir uma nova sequência, eu deixo uma expectativa a respeito do próximo tema. Tá? Então eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Papai, nós te agradecemos porque o Senhor traz luz e isso em si é um movimento amoroso da sua parte. Obrigado por cada palavra que nós ouvimos aqui ao longo desses 8 episódios e dos que vieram antes também, que construíram uma base para eles. Te peço que o Senhor forme na consciência de cada um que está nos ouvindo e nossa também uma compreensão clara, nítida, para que a gente compreenda os pontos fundamentais a partir dos quais nós podemos reconstruir a nossa história. Te peço que o Senhor olhe para quem está doente, está sofrendo, para quem está fechado, com a fé adoecida. O meu desejo é que o Senhor toque e cure de uma vez só. Mas aqueles que o Senhor chamou para serem curados numa caminhada, eu te peço que o Senhor também traga esses, para que cada palavra dita consiga ser jogada como uma semente, que o seu Espírito pode fertilizar, para produzir vida nova. Te peço por saúde, te peço por cura, e te peço que o Senhor nos guie na direção de uma continuidade do que nós estamos fazendo aqui. Que o que a gente faz aqui produza frutos na mente, no coração e na forma de viver de todos nós. É o que eu te peço, papai. Amém. Até o próximo episódio.